Oi! Estamos com mais um programa Design Inside. O programa Design Inside é um espaço para os arquitetos da cidade de Joinville mostrarem seus trabalhos. Também para as lojas mostrarem todos os produtos que a cidade possui. A cidade de Joinville é uma cidade que cresce muito rápido e muitas vezes as pessoas que vêm de fora acabam não sabendo onde encontrar os produtos. Então, a gente está fazendo esse programa especial só sobre arquitetura, design e paisagismo, especialmente para os profissionais terem um espaço para mostrar os seus trabalhos. Então, você que é profissional, aproveite esse espaço e apresente conosco. A gente está super aberto para todo mundo que quiser apresentar. Hoje o programa Design Inside está aqui na artista floral Deneuza Rodrigues, que faz arranjos personalizados. Ela é sócia proprietária da KET Arranjos Personalizados e trabalha com o Ikebana, que é um estilo todo especial de se trabalhar com arranjos florais. Oi, Deneuza, tudo bom? Tudo bem. E aí, Deneuza, como é que funciona a Ikebana? O que ela tem de diferente? Bom, Ikebana é uma filosofia de vida, né? A pessoa que pratica e estuda Ikebana, ela é igual a pessoa que faz yoga, faz meditação, né? Ela constrói, realiza um arranjo todos os dias, ou um a cada 2 dias, mas é uma filosofia de vida. É uma filosofia japonesa. Eu trabalho Ikebana com uma mestre de Curitiba, Elia Okuda, e foi com ela que eu aprendi a fazer Ikebana, sempre vou lá para me reciclar. E uso a técnica, vamos dizer assim, do Ikebana para fazer os meus arranjos. E qual é essa técnica? Bom, no Ikebana, você pensa o arranjo como um todo. Você pensa o que é o céu, que você trabalha mais alto. Depois você pensa o que é terra, que seria as flores ou a folhagem, que vai trabalhar um meio termo. O ser humano, o homem ou humano, e depois o meio ambiente. Então você tem que trabalhar essas questões e aí você trabalha a harmonia disso tudo. Como que isso vai se harmonizar? Então, o céu, a terra, o homem e o meio ambiente. Quando você trabalha com a flor, ou com a folhagem, ou com o galho seco, você está pensando nisso. E quando você pensa, você acaba trazendo para o teu consciente, né? E acaba sendo uma filosofia de vida. Então não é só um arranjo, é uma conexão com o divino. Isso, eu digo que é o trabalho da alma, né? Então, assim, a gente faz um trabalho que você está conectado com aquilo que você está fazendo, né? Dificilmente você consegue fazer 2 iguais, né? Sempre vai sair diferente. Às vezes as flores são iguais, mas o arranjo acaba tendo um diferencial um do outro. Traz a gente para o centro, né? Traz a gente para uma harmonia, né? Como ser humano, como pessoa, né? E aí, para quem está sempre buscando um pouquinho da evolução, o Ikebana faz muito sentido. E é bacana, você estava conversando comigo que você consegue fazer arranjos para espaços corporativos também. Isso, a ideia é essa, né? Profissionalmente, né, trabalhando com flores, é isso, é atender o espaço corporativo, onde a gente atende o cliente no espaço dele de trabalho, da empresa, do escritório, levando o arranjo, pode ser semanalmente, geralmente a gente faz semanalmente, né? Então, uma vez por semana eu levo o arranjo, levo o vaso, os vasos são meus, e toda semana eu troco por outro arranjo com outro vaso, faço um rodízio de vasos, né, e de recipientes, também assim pensando muito no gosto da pessoa, do cliente, e no espaço, em que espaço esse arranjo vai ficar, né? A gente tem que pensar nisso para criar uma harmonia, para criar uma beleza. E o Ikebana, você estava conversando comigo que também vocês fazem no próprio espaço. O Ikebana é um arranjo que dificilmente você consegue levar, transportar. Porque a base dele já é feita num kenzan, que é uma peça, né, e que a gente espeta as florzinhas ali. Então, é difícil você levar ele para algum lugar. E como ele é uma filosofia de vida, como o Ikebana, a gente está pensando sempre em harmonizar o espaço, o ambiente, com as flores, com as folhagens. O ideal é que você faça no espaço onde ele vai ficar, que você crie para aquele espaço, né? Então, às vezes, se o cliente gostaria de ter uma Ikebana no seu escritório, por exemplo, no seu consultório, né? Então, a gente marca um horário e eu vou lá e monto no lugar, né? É uma coisa muito rápida, a gente trabalha assim, né? É muito tranquilo, ninguém vai ficar uma tarde toda para fazer uma Ikebana. Então, a gente faz no local, pensando naquele ambiente, naquele espaço. E pensando muito assim, no que o cliente gosta. A gente vai ter uma conversa antes, né? Que às vezes a pessoa gosta, tem cores preferidas, tem flores que ela prefere, e tudo isso a gente tenta harmonizar para criar o arranjo.
E outra questão que eu achei bem interessante é que a Deneuza trabalha também com plantas tropicais, com galhos, com coisas que ela mesma já tem ou que a própria pessoa já tem. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com flores, eu vim morar num espaço que dava para plantar flores. A minha formação é artes visuais, então eu sempre trabalhei com arte e eu já fazia muitos anos, eu faço, né? Aniversário de alguém, eu levo flores. Ou faço uma decoraçãozinha naquela celebração, naquele ambiente. Então eu comecei a plantar flores no espaço onde eu moro. E aí eu percebi que eu podia comercializar ou criar alguma coisa com essas minhas flores. E a princípio eu pensei em ser uma produtora de flores. Quando eu fui pesquisar, saber como é que se produzia, o que se produzia, que flores, eu entendi que na nossa região a gente já tem muitos produtores de flores e as flores são lindas, né? Aí eu pensei, por que eu vou produzir flores se já tem gente que faz isso? Então eu vou fazer o arranjo, né? Eu tenho muito verde, muita árvore, muito galho, musgo, e eu tento harmonizar com tudo isso que eu tenho ao meu redor, assim, no meu espaço mesmo, para criar o meu arranjo. Você também faz pequenas celebrações, pequenas festas? Isso, eu faço pequenas celebrações, as pessoas às vezes fazem um aniversário, às vezes a pessoa tem um vaso em casa e ela não põe flor, ela não sabe ou não tem como pôr a flor. Ela me chama, eu vou na casa e vejo o vaso e aí a gente combina, conversa que tipo de flor que ela gostaria de ter e eu monto o arranjo para ela na casa dela, né? Ou se não tem o vaso, eu levo o meu vaso, né? A gente também pode pensar num recipiente que a pessoa tenha em casa e que não seja um vaso, né? Que a gente também pode aproveitar esse recipiente para transformá-lo num vaso, num suporte de flores, né? Então eu faço isso também, pequenas celebrações, né? Coisa muito, digamos assim, domiciliar, né? Muito íntima, mas eu faço, gosto muito de fazer, atendo alguns amigos. Atendo também com arranjo residencial, né? Às vezes a pessoa quer ter em casa toda semana um arranjo de flores. Então eu faço isso, eu levo na residência, entrego, tiro o outro que já estava lá e renovo toda semana, né? E se a pessoa quer utilizar a flor do seu jardim, eu também faço isso, né? Eu colho as flores que ela quer, ela pode ir comigo, ela pode escolher o que ela quer colocar em casa e a gente monta o arranjo lá, então, no local. Só de conversar com a Deneuza, a gente percebe o astral dela, que é bem gostoso, com certeza as plantas também, os arranjos traduzem isso, transmitem essa paz, essa sabedoria que a Deneuza tem. Deneuza, passa o teu telefone, por favor. 9984-4852 e no 34246620. Não perca a chance de conhecer pessoalmente, acompanhe a página do Facebook Caeté e você vai conhecer todo o trabalho da Deneuza, que realmente é especial. Hoje o programa Design Inside está aqui nesse espaço especial, que é o Vila Nutri. É um espaço de alimentação com o conceito de slow food, de você comer bem, num lugar tranquilo, de uma forma bem saudável. Quem desenvolveu esse espaço foram as profissionais do Essência Arquitetura e Interiores, a designer Isabela Besbate e a arquiteta Débora Cochella. Débora, qual foi o pedido do cliente quando vocês começaram a desenvolver esse espaço? Bem, inicialmente ele já tinha um outro espaço. Eles estavam numa sala comercial de mais ou menos uns 15 metros quadrados. E a intenção foi vir para esse espaço, para essa casa. Então nós tivemos que fazer toda a adaptação de mobiliário e conceituação do negócio, né? Então o primeiro trabalho começou com o desenvolvimento do layout para poder atender essas necessidades deles aqui dentro, que era, além da loja dos produtos funcionais, esse espaço de alimentação. E era uma casa já existente. Essa casa era uma casa antiga? Era uma casa bem antiga. A gente fez algumas intervenções, tiveram coisas que a gente queria manter, mas não foi possível. Tinha taco, que era a intenção do cliente, mas na hora da reforma tiveram que ser tiradas. Tinha um forro de madeira, mas que também já estava bem comprometido. Então a gente teve que fazer algumas intervenções para melhorar o espaço e fazer com que ele ficasse funcional e habitável. Então foi também um trabalho de arquitetura, uma reforma, não foi só um trabalho de interiores? Não, foi uma reforma bem considerável até. E o projeto teve um conceito bem interessante e significativo. Como é que surgiu esse conceito, Isabela?
Pois é, nós tínhamos o primeiro passo, como a Débora falou, foi assim, medir todos os móveis que eles queriam manter. Então a gente teria que ter um aproveitamento máximo disso, fazer um layout bem criterioso para caber todo esse mobiliário e aí gerar esse novo espaço do bistrô. O cliente não tinha uma ideia clara na cabeça dele do que ele pretendia, mas quando nós atendemos qualquer cliente, seja residencial, corporativo ou comercial, nós fazemos um briefing e aí a gente entende todas as necessidades do cliente, né? Os sentimentos, os anseios, para tentar já sanar isso a nível de projeto e poder estar sugerindo também coisas. E quando a gente fez o briefing, a gente descobriu que todo mundo que procura ter uma vida de exercícios e uma alimentação diferenciada tem que ter muita disciplina. Então o corpo precisa de uma rotina e muita perseverança. Então foi daí que nós iniciamos o nosso trabalho de pesquisa e viemos com esse conceito do corpo. Se o corpo é um relógio, né, o nosso corpo funciona como um relógio, por que a gente não poderia trazer essa forma tão linda para a Vila Nutri? Então nós trabalhamos com todos os formatos e todas as engrenagens de relógio para formatar essa comunicação deles a nível de interiores e arquitetura. Isabela, vocês resumiram o conceito da edificação em uma frase. Qual é essa frase? A frase é do Charlie Chaplin: cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. E essa frase resume o slow food, o momento de ficar aqui tranquilo, de cuidar do próprio corpo. E o momento de você, às vezes, iniciar uma vida mais saudável, né? Iniciar uma vida de exercícios, mudar alguma coisa que você não está satisfeito. E esse trabalho todo da comunicação visual, inclusive as cores, esse painel verde, como é que surgiram essas ideias? Quando a gente começa a desenvolver qualquer trabalho, a gente faz uma pesquisa bem grande. Como a Isabela falou, desde a conceituação, que começou com um relógio, com o conceito em si, a gente buscou elementos que pudessem fortalecer a ideia do jardim vertical, que não é natural, é artificial, mas que pudesse trazer essa coisa da natureza também, esse contato, o verde para dentro do espaço. Por que vocês escolheram que o jardim vertical fosse artificial? Bom, primeiro por uma questão de higiene, né? Aqui é um restaurante, então a gente teria que tomar esse cuidado. Segundo, não tem as condições propícias para as plantas se desenvolverem, né? Tem uma luminosidade, mas ela não é suficiente. Então, os jardins verticais, eles cabem muito bem nesses ambientes, porque eles trazem esse aconchego e, ao mesmo tempo, a manutenção é muito fácil. Aqui no caso da Vila Nutri, nós escolhemos todos esses verdes, nós fizemos essa composição e nós mesmos montamos. A gente se especializou nisso num curso e é uma coisa que a gente também gosta de estar fazendo. Eu sempre falo isso, os jardins naturais, eles dão um trabalho, porque são plantas, né? São seres vivos. Então, realmente, é um cuidado especial, né? Sem contar que a manutenção é muito grande, né? Então, aqui a gente elimina a manutenção, né? Mensal. E a cor? Eu achei bem interessante porque são cores mais sóbrias, dão realmente um clima assim de calma. Como é que vocês chegaram nessas cores? Como a gente já tinha ideia de trabalhar com o cobre envelhecido, né, por causa das engrenagens de relógios, então a gente fez o contraponto com o preto, com o nude, que é uma cor assim que ela serve para ela dá essa suavizada, e aí a gente pôde introduzir também o marrom, que já estava nos mobiliários, né, que eles já tinham. Tudo daí ficou bem completo, bem harmonioso. E o escritório Essência Arquitetura e Interiores não trabalha só com espaços corporativos. Trabalha também com espaços residenciais e trabalha bem fortemente com conceito. Exatamente. Nós trabalhamos com residencial, comercial, corporativo e projetos arquitetônicos em si. Um forte do escritório é trabalhar com reformas, nós fazemos muitas reformas, então começa com um projeto arquitetônico e na sequência vem os projetos de interiores e projetos arquitetônicos em geral. Eu achei bem interessante que o escritório de vocês se preocupa bastante com o briefing. Como é que funciona esse trabalho de vocês de pesquisa? A gente procura entender muito bem o cliente, porque tanto na arquitetura como no interiores, o projeto ele tem que ter uma identificação do cliente. O cliente tem que realmente sentir que aquele projeto é dele, é único.
E lógico que isso passa pelo nosso filtro. Mas assim, para que a gente possa desenvolver esse trabalho, a gente procura conhecer muito bem esse cliente. Então, entender não só as dificuldades que ele tem, como toda a parte de sentimentos, porque os ambientes, eles fazem isso, né? A gente tem sentimentos bons e negativos, às vezes, quando a gente entra em determinados ambientes. Então, entender isso, quais são as expectativas, os sonhos, principalmente residencial, que a gente está trabalhando muito com um sonho, né? Então, a gente procura, nesse briefing inicial, ter essa conversa bem longa, com o cliente, seja ele residencial ou, enfim, comercial, para que a gente possa conhecê-lo muito bem e estar traduzindo isso no nosso conceito estético, na nossa forma de ver a arquitetura e o interiores. E quem se interessou e quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Nosso telefone 3026-2109 ou nosso site www.essenciaarquitetura.com.br, Facebook Essência Arquitetura, Instagram Essência Arquitetura também. É só entrar lá e visualizar todo o nosso portfólio. Elas trabalham de uma forma bem personalizada. Você que gosta dessa forma personalizada, entre em contato com as meninas, dê uma olhadinha primeiro no Facebook, na página da internet, que vocês vão ver se vocês se reconhecem, se identificam com o trabalho delas. Você que gosta de alimentos saudáveis, venha conhecer a Vila Nutri. Vila Nutri fica aqui na Rua Lages, 865. Eles servem almoço, café da tarde, inclusive jantar. Eles postam todos os dias os alimentos do dia nas páginas do Facebook e do Instagram. Siga as páginas que você vai ficar sabendo de todas as novidades. Criatividade, algo fundamental nos dias de hoje, principalmente nesse tempo de crise. Criatividade é objeto de estudo do professor Luiz Vidal Gomes, que é PhD pela Universidade de Londres e professor adjunto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na Escola Superior de Desenho Industrial. Boa tarde, professor. Muito obrigada. O professor está aqui em Joinville de passagem e o programa Design Inside não poderia deixar de entrevistá-lo. Professor, eu sei que o teu objeto de estudo principal é a criatividade. Eu gostaria de saber a sua opinião. A criatividade é algo que se ensina ou que pode ser aprendida ou é algo inerente que nasce junto com o ser humano? Beleza. Bom, essa pergunta, no final das contas, ela começa pela palavra opinião. O que eu tento fazer com criatividade é não opinar muito sobre ela, mas ter algo a dizer sobre ela para os estudantes. É por isso que eu digo que ela é capaz de ser ensinada para os estudantes. Que, como eu tinha lhe dito anteriormente, a criatividade é algo que está sempre numa posição disposta a atuar em qualquer cidadão. Na realidade, ela está ali disposta a ser comandada, de fato, para a realização de algo. Pode ser algo muito trivial no seu dia a dia, pode ser algo um pouco mais complexo e pode ser algo que pode gerar um recurso econômico muito grande para uma dada região. Por isso eu acredito que criatividade todas as pessoas têm nesse aspecto latente. Ela precisa de espaço nas escolas e em casa para ser desenvolvida ao máximo e chegando ao que nós chamamos de criatividade orientada projetualmente, que são aqueles momentos em que você projeta visando de fato transformar a sua cultura. Interessante. Você tinha comentado que aqui no Brasil, principalmente, muitas vezes se trabalha com a criatividade como algo até anárquico. Em algumas situações, o criativo geralmente é uma pessoa que não se adapta muito à sociedade comum, que tem às vezes alguma dificuldade de trabalhar de uma forma direcionada. Como é que pode se trabalhar isso nas escolas para que essa criatividade seja direcionada para o que realmente a empresa ou a situação necessite? É relativamente simples. Pedir para que os estudantes comecem a estudar criatividade, porque essa noção de associar a criatividade a uma certa liberdade ou uma certa
digamos, rebeldia, é algo que no final das contas faz parte mesmo, mas de um momento da sua vida, em que você de fato torna-se um rebelde por natureza de situações que até você não sabe direito como lidar com elas. Então, nas escolas, o que eu recomendo aos meus estudantes, e isso é transformador, é que eles procurem nas bibliotecas os livros já editados em língua portuguesa, que tratam de psicologia da criatividade e que tratam desse tema, e eles lerem lentamente como se fosse uma Bíblia, não como se fosse um romance, mas como se fosse uma Bíblia, abrindo eventualmente numa página, noutra, procurando se identificar em que características do sujeito criativo ele de fato se insere e assim por diante. Porque não há como você transformar um ser humano na base do açoite ou na base da ameaça ou dizendo que ele deve ser criativo. Isso tem que fazer parte do que, no final das contas, a gente diferenciona em termos de motivações. As motivações, elas são frutos ou de necessidades, de paixões e particularmente de um desejo de transformar. Se você não tiver esses três juntos, em níveis diferentes, essa sua motivação, ela passa a ser o que simplesmente você tinha, o que Maquiavel chamava apenas de fortuna, que é o que acontece no seu dia a dia e você pouco intervém. Porque falta de fato isso que a gente chama de virtu, que é essa capacidade de transformação e de chegar a uma liderança transformadora. Então, se nós observarmos, uma das críticas que eu faço muito a toda essa noção de criatividade e de inovação, principalmente no Brasil, é porque a inovação não tem sido levada às escolas básicas. Então, você não pode chegar na fase adulta e dizer que agora é inovador. Inovação, ela vem desde a experimentação doméstica, a experimentação escolar e passa pelo segundo grau até chegar na universidade e você tentando ser confiante nas suas ações. E sem essa premissa, estou sendo criativo. Isso é que é um mal. Na realidade, você está sendo um ser humano que transforma uma situação em desajuste numa situação mais ajustada, mas nunca correta. Sempre em evolução, sempre melhor. E você considera que realmente o brasileiro é um povo mais criativo do que o povo ao redor do mundo? Olha, eu tenho um amigo alemão que eu pergunto para ele por que os alemães são tão disciplinados. Eles dizem, e ele me responde o seguinte, ele diz: Luiz, olha, nós somos disciplinados porque na falta de motivação entra a disciplina. Nós brasileiros aparentemente não temos a criatividade orientada. Nossa criatividade é carnavalesca, digamos. E olha que por trás de um bloco de carnaval tem muito pensamento sério, planejado de criatividade. Mas aquele sujeito que, de certo modo, faz uma fantasia inovadora e etc. no carnaval, aquilo é que fica a imagem do nosso povo, porque nós não associamos a criatividade a algo tecnologicamente em desenvolvimento. E sempre por quê? Porque como nós somos um criativo passivo, porque esperamos que essa tecnologia, os telefones inteligentes cheguem de fora, os computadores de colo cheguem de fora, e isso eu não preciso me preocupar em termos de criatividade, mas a minha fantasia de carnaval não gera dinheiro. O que vai gerar dinheiro são os celulares andando por aí, os computadores de colo, são as novas tecnologias, as novas câmeras de filmar, e etc, e etc, etc. Então você acredita que a criatividade do brasileiro deveria ser mais canalizada, de uma forma mais orientada para a inovação? No final das contas, você anualmente coloca uma massa genial numa situação de trabalho que não requer dessa pessoa um comportamento diferenciado. Então, isso economicamente é um prejuízo. Eu, por acaso, tenho alguns amigos que são cientistas políticos ou economistas, mas eu não vejo eles falando sobre isso, sobre esse desperdício econômico, esse tipo de valor na economia, que é esse potencial que é descartado, e nós vivemos aparentemente tranquilo com o fato de uma geração inteira passar à margem, como se fosse um mero cidadão sem nenhuma contribuição à sua sociedade, né? Então, eu acho que isso é um problema. Então, Design Education é sempre educação criativa e projetual, os dois juntos. E tem que ser ensinado desde a escolinha até a fase adulta. E também, no final das contas, mesmo que eu não vá ser um profissional das indústrias criativas,
De fato, eu vou ser um bom consumidor das indústrias criativas, um bom apreciador. Eu vou querer frequentar museus, eu vou querer frequentar cinema, teatro, eu vou querer ler, eu vou querer participar de todas as coisas que eu não tive habilidade para desenvolver, mas sei apreciar no outro. Por último, eu gostaria de pedir para você uma dica. Se eu quero ser uma pessoa mais criativa, de que forma eu posso agir no meu dia a dia? Alguma situação que eu possa estar fazendo para ser um pouco mais criativa? Beleza. Bom, hoje eu falei sobre isso já. Há 3 autores italianos. O Munari é a criatividade visual, de colagens, de coisas visuais, gráfico-visuais. O Rodari é da criatividade verbal. Que ele chama de fantasia, né? De fantasia com palavras. É você unir palavras que não fazem nexo entre si, mas que você consegue criar uma historinha a partir delas. E o Zingales é um desses caras que, apesar de ter surgido e desaparecido sem muito alarde, os livros dele são muito bons para que os estudantes mais maduros comecem a ler, porque eles começam a perceber que essa dica de se transformar mais criativo está em si próprio. Está no ato de você repetir, é a repetição. Eu repito, eu procuro pensar melhor, eu procuro refazer, eu procuro rever o que eu fiz. E eu não achar que, na realidade, as coisas estão ali paradas, esperando por mim para um milagre criativo da noite para o dia. Não existe isso. Essas iluminações, esses estalos, eles ocorrem quando, de fato, você está muito envolvido com o pensamento criativo. Então, minha sugestão, né, se é que pode se dar pequenas dicas sobre isso, né? É um pouco de trabalho independente do indivíduo, em busca da sua melhoria. Eu, recentemente, conversando com uma amiga, ela falou que ela estudava piano e que a mãe dela dizia: para cada erro seu, tente fazer certo 3 vezes. E, então, eu acho que falta um pouco isso na cultura brasileira. Para cada erro seu, procure fazer certo 3 vezes. Professor, muitíssimo obrigada. Com certeza, precisamos de pessoas criativas e que realmente trabalhem a favor do bem. Espero que vocês tenham curtido o programa Design Inside de hoje. Fora a TV, nós estamos também presentes no YouTube. É só você assinar canal Joinville das Flores e você receberá todas as notificações dos novos programas. Assim você não perde nenhuma novidade.